dessa provável escalação que a gente está imaginando para o Flamengo, cada um tem a sua provável escalação, mas me parece que nesse modelo de jogo do Felipe, principalmente num Flamengo sem a bola, mas também com a bola, mas eu falo de um Flamengo sem a bola, que vai tentar sim pressionar a saída do Bayern. Não sei se fará isso durante muito tempo, porque o Sol castiga os europeus, mas a gente também não pode esquecer que ele castiga também os brasileiros, né? Em algum momento do jogo, o brasileiro também sente os efeitos do Sol. E a gente sabe que não dá para fazer linha alta o jogo inteiro, porque o jogador não vai render, não vai aguentar mesmo. Pensando em peças para fazer esse jogo, principalmente sem bola, o Pedro perde um pouco de espaço com o Felipe Luiz, principalmente com o retorno do Plata, mas aí eu vou além. Além do Plata, para esse jogo, o Bruno Henrique está à frente do Pedro, na sua opinião? Eu vou acrescentar, Rafa, porque já tem uma pergunta que está no título aí, que está movimentando bastante. Bruno Henrique ou Arrascaeta? Então você responde o Bruno do Pedro e já vem também para essa da escalação inicial do Felipe Luiz para Bruno Henrique ou Arrascaeta. Cara, o Pedro, eu acho que todo mundo já tá meio que ciente de que, até pelo que foi feito contra o Chelsea, né, da não entrada dele como titular, já se subentende-se, né, já subentende-se que ele não deve começar contra o Bayern, né, vai ser uma surpresa se ele começar, né, e todo mundo já projetava que talvez ele não fosse jogar contra o Chelsea, porque tá voltando de lesão, ainda não tá no seu melhor, não tá no seu ápice físico, e também não é um jogador que entrega tanta intensidade quanto outros, especialmente os citados por vocês aí, Plata e BH, né? No caso do Arrasca, eu particularmente não abriria mão do Arrasca. Eu acho que o Arrasca é um jogador que consegue pressionar, não tem a mesma velocidade, a mesma intensidade que o BH, que o Plata, não é, claro que não é um jogador de sprint, de velocidade, como esses caras que saltam pressão muito rápido, né? São velocistas, então eles chegam muito rápido para pressionar o adversário, deixam o adversário mais em dúvida. O Arrasca não tem essa velocidade, mas é um jogador inteligente para fechar espaço, para fechar a linha de passe. É um jogador forte no pós-perda. Pós-perda do Arrasca é forte, tá? É importante a gente falar sobre isso. Basta a gente lembrar, para quem, se você quiser um exemplo, gol contra o Vitória. O gol contra o Vitória, ele erra um passe, ele vai tentar um passe ali, não lembro para quem agora, um passe de fora para dentro, o passe sai errado, ele pressiona, rouba a bola, faz aquele golaço de biquinho. E assim como esse, tem outros exemplos. O Arrasca é um cara forte no pós-perda, sim. A Libertadores que diga, né? Exato, exato. Os dois gols emblemáticos, né? O gol contra o Inter, lá do Gabigol tá pedindo, o gol de empate contra o River, ele rouba a bola também lá com a ajuda do Diego. Então, é um cara que é um pouco lenda essa história de que o Arrasca não marca ninguém, que ele é nulo sem bola. Isso não é muito verdade, não, tá? Bom, eu teria o Arrasca porque eu acho que você tem que ter, embora o Jorginho possa ser um arco, possa ser um cara que vai achar passes, você tem alguns caras que podem desempenhar esse papel. Eu entendo que o Arrasca é muito importante com a bola, né, nas construções. Você pode perder um pouquinho do Arrasca não tendo um cara tão intenso como o BH marcando, mas eu acho que na hora que você faz aqui o balanço, você bota isso na balança, na minha visão particular, até olhando para o Bayern, eu entendo que o Arrasca é importante. Por quê? Porque quando você vence essa primeira pressão, normalmente você vai achar um passe do jogador que está de costas. O jogador que está jogando de costas e vai achar até de primeira esse passe num jogador que está fazendo esse facão. Então, vamos imaginar aqui para a gente entender aqui o quadro. O Jorginho acha o Arrasca de costas, baixando aqui de costas, e ele vai achar um passe já no Gerson rompendo o espaço. Teve uma situação, estou dando um exemplo de uma jogada que aconteceu contra o próprio Chelsea. Não deu em gol, não deu uma jogada perigosa, mas eu até reassisti esse jogo para fazer análise lá no canal. Desafoga, e tal. Né, já a pressão. Já desafoga, e ele sabe jogar muito bem de costas. O Flamengo vai ter que usar esse jogo a gente chama de apoio frontal, né? O pivô. Não precisa ser um pivô que você segura a bola, retém ali daquela forma como o Pedro faz, mas um pivô de um cara que vai dominar bem, um cara que tenha bom domínio, é importante, o Arrasca tem esse domínio. Para você jogar de costas, que volto a dizer, uma situação importante para esse jogo, na minha visão, você tem que ter muita técnica para dominar bem a bola, passar bem a bola, entender rápido a vantagem, entender rápido o movimento dos seus companheiros, fazer esse jogo andar, né? E rápido. E o Arrascaeta é inteligente e tem técnica para fazer isso tudo. Então, volto a dizer, você tem que fazer a escolha. Vida de técnico de futebol não é fácil, as escolhas são grandes, as escolhas são difíceis. É por isso que esses caras ganham muito dinheiro, né? É por isso que eles ganham tão bem, porque as escolhas não são fáceis. E elas acarretam, elas podem acarretar em grandes prejuízos, assim, em grandes derrotas, né? Então,
ele vai ter que fazer essa escolha. E eu vou confiar na escolha que ele fizer. Eu, particularmente, no meu entendimento, manteria o Arrasca, porque você já não tem o Pedro, que já é um cara que poderia contribuir muito também, por exemplo, nesse jogo de costa, nesse jogo de pivô, de retenção de bola, né? Acho que você fica com muito pouca retenção de bola sem o Arrasca. Então, quando eu coloco na balança a intensidade sem bola versus o que ele pode produzir com bola, isso sem falar na capacidade de decidir, tem feito gols, é um artilheiro, o cara que tá botando a bola dentro do gol, dentro da rede. Então, na minha visão, quando eu boto na balança, eu acabo colocando essa parte toda com bola um pouquinho acima, e acho que ele deveria jogar, mas entendo perfeitamente, obviamente, quem acha que não tem, que não pode, que não deve, que tem que ser, por exemplo, o BH, né? Que é outro cara decisivo também, né? Mas eu vou por aí também, Rafa, porque o Flamengo do Felipe Luiz, ele é feito para ter superioridade no meio-campo e controlar jogo. O Gerson é um cara que sustenta bastante essa bola, né? Contra o Chelsea, por exemplo, o zagueiro saltava para marcar o Gerson, né? O que ele corre. Tem, por exemplo, contra o Vasco, criava dúvida. Quem saltava? Era o Piton ou o Wesley, né? Escapado, o Piton tinha que ficar no Wesley, que é uma jogada que o Flamengo faz bem. Então, muito depende também da marcação. Se ela for individual, sobe um zagueiro. Se sobe um zagueiro, nós estamos de mano na última linha. Nós estamos com Plata, com o Luiz Araújo, de mano na última linha, né? 1 para 1. Então, é importante o Gerson para segurar essa bola, para desafogar. O Gerson tem que só saber o time de soltar, né? Que às vezes ele prende, porra, e não solta. Porque esse jogo vai ter que ser o time, né? De segurar a pressão e lançar isso aí que você falou, o Facão, Luiz Araújo, Plata, nessa bola. Começar o jogo com o Bruno Henrique poderia ser uma boa? Sim, poderia. Qual é o meu receio particular, Rafa? Falei isso ontem na minha live, o Cristiano estava até assistindo, eu fiz tarde ontem. Eu tenho medo de ter um time para contra-ataque e a gente ficar sendo amassado pelo Bayern e jogando por uma bola. De acelerar para o Bruno Henrique, de acelerar para o Plata, de acelerar. Eu entendo que a nível de primeiro tempo, claro que são estratégias que podem mudar completamente com um gol para lá, um gol para cá no começo do jogo. Isso acontece. Mas você faz o seu plano de jogo, né? Quando você avalia, eu iria com a Arrasca, não mudaria a forma de jogar, tentaria ter a bola, tentaria tirar o Bayern um pouco da zona de conforto deles, que é ter a bola, correr atrás, para no segundo tempo, com calor, aí eu tenho que levar com tudo o contexto. Calor, final de temporada, perna pesada, aí é hora de eu botar o Bruno Henrique. E aí pode ser quem tiver no jogo mal ali, se for o Arrascaeta, Arrascaeta, se for um volante, é o volante, se for o Gerson, é o Gerson. Pensar em ter o Bruno Henrique. Parece um absurdo que eu vou falar, hein? Mas eu já vi o Juninho deitar e rolar em cima do Jonathan Tah, hein? Eu penso, ainda para o Rafa poder falar, ainda é sobre essa questão envolvendo a Arrascaeta. Para mim é muito simples. Se o Flamengo, e todos nós sabemos, que gosta de ter a bola e vai tentar ter a bola o máximo que puder dentro do jogo, você não pode abrir mão do seu melhor jogador, tecnicamente falando, o diferente, o genial, que é o Arrascaeta. Já que você quer tanto a bola, você tem que saber o que você vai fazer com ela. Então, não pode ser a todo momento, porque a gente sabe que não é assim que funciona. Ah, não, eu quero ter a bola, mas eu quero jogar em velocidade, então eu vou tentar transição direta com jogadores de velocidade. Você vai tentar um lançamento 2, você errou, você já matou o cara. É porque o Neuer joga muito adiantado. Exato, né, e não só isso. O grau de dificuldade aumenta, né, entre a última linha e o goleiro que realmente joga muito adiantado. E não estamos falando de qualquer goleiro. O Neuer faz muito bem esse papel. O lançamento é muito longe, né, cara? Então dá tempo da Exato. Então, assim, se você luta para ter a bola, você tem que ter quem a trate bem quando você estiver em posse, para você não entregar justamente para o adversário. Então, não passa pela minha cabeça, mesmo com essa questão de marcação, linha alta, né, tentar pressionar a saída de bola, não passa pela minha cabeça não ter o Arrascaeta para justamente quando você roubar essa bolinha, em vários momentos o Flamengo vai ter a bola, você não saiba o que fazer. Não que os outros não saibam, mas, repito, estamos falando do genial. Estamos falando do Arrascaeta. Abrir mão de um jogador dessa magnitude, num jogo dessa magnitude, por conta de uma pressão alta, como se ele fosse um zero à esquerda e não pressionasse ninguém, o que também não é verdade, eu concordo com o que o Rafa disse, eu acho que beira loucura não pensar em ter o Arrascaeta no time titular. É isso, galera. Assina embaixo, assim. É isso. Eu penso dessa forma também.
Pensa dessa forma também. O importante é decide. E outra, tem uma outra situação também. A gente pode ver, muitas vezes, o Plata saindo para o lado para receber essa bola em diagonal. Ele vai fazer um movimento de dentro para fora para receber, de repente, um passe em profundidade. Até é legal ele receber essa bola do lado do campo, porque diminui a chance do Neuer fazer esse movimento aí que o Castanho acabou de citar. Quando é pelo corredor central, pelo centro do campo, é onde ele está, né? Então fica mais fácil dele só andar para frente. Quando você faz uma bola um pouquinho mais na diagonal, saindo de dentro para fora, né? E o Plata faz esse movimento de dentro para fora, ele é muito rápido, diminui a chance do Neuer sair, porque tem que percorrer uma distância maior, tem que correr em diagonal. Quando o Plata vai para o lado, quem vem por dentro? Quem vem fazer esse movimento de ocupar o lugar do Plata? O Arrascaeta. Né? E como é que o Arrascaeta está finalizando ultimamente as jogadas? Bem, né? Muito bem, né? Tá fazendo gol a pampa, tá fazendo. Só contra o LA lá que ele meteu 2 bolas na trave. Aí tava num dia, tava de azar o dia. Mas normalmente, o que o Arrascaeta tem feito? Tem sido muito efetivo. Né? Então você tem essa situação também de repente, quando o Plata sai pro lado, ele fazia isso, por exemplo, no Flamengo de 2019. Não era só o Bruno que ocupava o lugar que o Gabigol libertava quando ele saía ali do centro, da posição de centroavante. O BH fazia mais que o Arrasca, mas eventualmente, às vezes, os dois saíam, um para cada lado, o Bruno para um lado, o Gabriel para o outro, e o Arrasca entrava. E o Arrasca é um finalizador, cabeceia bem, bom cabeceador, não é alto, mas é um ótimo gesto técnico, finaliza muito bem. Então, ele pode entrar recebendo essa bola do Plata, enfim, ele gosta de entrar muito já chapando essa bola de primeira. Então, seria uma arma perigosa, importante, que eu acho que também, nesse contexto aí que eu falei, é interessante. Finalização é tirando do Neuer, né? Vai agarrar muito pé. E só um detalhe que eu te falou, o Bayern também não tem um meio campo marcador pra caramba. Eles são muito compactos. Eles jogam muito próximo, né? Com pouco espaço. Mas o Kimmich não é esse marcador, né? Pra roubar a bola. O Flamengo pode ter vantagem aí também. Fala, Bruno. A gente conversa muito aqui, Rafa, no dia a dia, sobre a dupla de zaga, né? Imaginamos que, por uma questão até de perna, Léo Ortiz do lado direito e Léo Pereira do lado esquerdo. Você, com a experiência que tem lá o Danilo no elenco, para um jogo dessa magnitude, você faria essa mudança? Você colocaria o Danilo na equipe titular? Ou você iria com a dupla de zaga com os Léos, Léo Pereira e o Léo Ortiz? Eu gosto mais da dupla Ortiz e Danilo. Eu acho ela uma dupla de um nível um pouco mais alto, digamos assim. Eu acho que, inclusive, o próprio Danilo é menos suscetível a cometer algum tipo de erro, como o Léo Pereira eventualmente acaba cometendo. Os pênaltis aí estão aí para não me deixar mentir. Os pênaltis que o Léo cometeu esse ano. Eu tenho ouvido algumas pessoas falarem que o Léo é bom no embate físico. Não acho o Léo Pereira tão bom assim no embate físico. Não acho o Danilo um jogador mais físico do que o Léo Pereira. Sempre cito o jogo contra o Fluminense ano passado, que o Flamengo perdeu. Um dos primeiros jogos do Felipe. Ele ficou perdendo bola para o Arthur Elias, aquele centroavante do Fluminense, que é um jogador alto, tal, mas é magrinho, magrelo. Ele perdendo na posição física para esse jogador. Jovem, inclusive, ele, mais experiente. O Léo Pereira, gente, só para vocês não me entenderem mal, quem está no chat aí, quem está assistindo, está longe de ser ruim, pelo contrário, é um ótimo jogador, né? Muitas valências. Mas assim, se colocar ali para o ímpar ali, para mim, para o ímpar, Danilo ou Léo Pereira, eu prefiro o Danilo, mas o Felipe já explicou em entrevista, né, que ele usa muito o Léo por ser canhoto, né? A questão da facilidade que tem do Léo ser canhoto jogando do lado esquerdo, aquela questão de perfilar o corpo já virado para fazer o passe para o Alexandro, para achar um passe. E isso faz diferença, até porque o Felipe é um jogador que valoriza muito esses pequenos detalhes. O treinador, perdão, né? O Felipe valoriza muito esses pequenos detalhes e como ele. Para ele é muito importante a construção, a saída de bola, esses detalhes de saída de bola. Eu entendo que o Léo também joga muito por conta disso, por essa questão de ser canhoto e jogar do lado esquerdo, né? Então a gente compreende, é uma opção do treinador. Mas entendendo que o Danilo jogou os últimos 2 jogos, a gente já imagina que vão jogar, né? Os Léos, né? A dupla Leléo. Você iria de Danilo, é isso? Só para eu entender. Danilo e Léo Ortiz, ou não? Eu iria de Danilo, mas aí no caso eu não teria botado o Danilo para jogar contra o LA. Com o Danilo tendo jogado 2 partidas seguidas e jogando 4 horas da tarde de manhã num sol escaldante, com a idade que ele tem, até por conta de lesões que ele já teve aí no Flamengo, né, desde que chegou, eu já não colocaria. Assim, eu não, entendeu? Nesse contexto agora que ele jogou contra o LA, eu pensaria 2 vezes, assim, porque o Léo Pereira tá fresco e é preciso ter jogadores frescos
assim, na intensidade máxima. Embora o intervalo seja confortável para o descanso e tal, o Léo tá mais fresco, né? O Léo